Pessoal, é o seguinte, vamos para o nosso segundo vídeo. No final do vídeo passado eu tinha comentado com vocês sobre 4 filmes que eu vou falar um pouco sobre, para a gente debater um pouco nessa série de vídeos. Só que quando eu fiz o primeiro vídeo, logo na mesma semana que eu fiz esse vídeo, viralizou um documentário na internet sobre essa situação da Covid-19, da pandemia. Então eu resolvi fazer um vídeo especial, um vídeo à parte nessa série de vídeos, mas com o mesmo tema também dessa série de vídeos, porque eu acho que um documentário especificamente que viralizou na última semana, chamado Plandemic, ele exemplifica muito bem o que a gente está tentando discutir aqui nessa série de vídeos. E já fica de um alerta também para vocês que compartilham esse documentário ou viram esse documentário de alguma forma aí. Pelo seguinte, porque a gente estava falando no último vídeo como que as tecnologias do cinema e da internet surgiram numa esperança de poder melhorar a nossa convivência comunicacional, nossa convivência em sociedade. Serviu também como máquina de construção de narrativas e construção de propaganda mesmo, né? Pelo que a gente vê hoje no cotidiano da internet, existe uma característica muito forte nos conteúdos audiovisuais, uma interpretação específica sobre o mundo, né? E essa interpretação vai conversar com algum lado do público, né? No caso do Brasil, por exemplo, vai conversar com um lado da polarização política, por exemplo, né? Hoje os vídeos, os conteúdos da internet, por estarem muito imersos nessa questão da pós-verdade, eles trabalham muito nessa questão das bolhas. Nessas bolhas, esses vídeos, né, esses conteúdos, eles têm aí um solo fértil para propagar e para viralizar. Então a gente está reparando muito isso nessa pandemia. Infelizmente, esse é um momento que a gente vive isso mais à flor da pele. Apesar de ser um momento muito delicado, que falamos de saúde, falamos de dados científicos, apesar disso, há uma enorme quantidade de informações e de documentários também na internet, com informações que não são verdadeiras. E esse documentário Plandemic é um símbolo disso, é um exemplo muito claro disso. O personagem principal desse documentário é uma cientista, doutora Judy Mikovits, né, que é a entrevistada principal desse documentário. Ela vai colocando uma série de dados, uma série de informações que contestam a forma como o Covid-19 está sendo tratado atualmente. O problema já começa aí, né? Eu fui pesquisar um pouco esse documentário e vi que, em termos de informações técnicas médicas, né, em termos de informações de infectologia, esses tipos de informações eram um documentário que possuía muita inexatidão. Inclusive a Science, que é uma revista bem famosa científica, fez uma checagem dos fatos desse documentário, constatou que essa primeira característica de exaltar a entrevistada já é uma característica que não é verdadeira no documentário. Pelo menos segundo a Science, essa pesquisadora, ela não tem notoriedade, como foi falado no vídeo, assim, ela não é nenhuma sumidade no assunto, não é nenhuma médica que ganhou diversos prêmios, publicou diversos artigos conhecidos, né, esse tipo de coisa. Tem alguns trechos que ele vai colocando para endossar a palavra da entrevistada, alguns trechos de autoridades americanas, que eles são colocados de maneira bem curta e bem selecionada, também aí para poder captar meio fora de contexto essas falas. Então, ele utiliza diversos recursos para dar uma característica de verdade para o documentário, né? De que a informação que está ali, a gente pode confiar totalmente nessas informações. O vídeo ele tem uma captação técnica muito boa, a filmagem dele é muito bem feita, eles usam diversos recursos, câmera lenta, recurso de estabilização de imagem na câmera para fazer panorâmicas, para fazer derivas muito interessantes na câmera, ou seja,
Um filme bem feito tecnicamente, com a imagem muito boa resolução, a gente tem sempre a ideia de que o filme é mais sério. Então isso aí já de cara já traz a pessoa para junto do documentário, para a pessoa acreditar naquilo que o documentário tá mostrando. O ambiente da internet ele está sendo palco de diversas teorias da conspiração. As pessoas assistem esses conteúdos que essas teorias da conspiração colocam na internet e facilmente são apanhadas, facilmente são convencidas, né, de que aquilo ali é a verdade. Né? Então a internet, de novo aquele jogo da pós-verdade que a gente estava discutindo, a internet ela deu espaço para esses tipos de teorias minoritárias em termos científicos, né, muito contestadas, inclusive em termos científicos, né, nada aprovadas em termos científicos, que elas ganhem também um ar científico, né, isso por causa da retratação que elas têm através do audiovisual, né, dos textos da internet, né, das imagens e tudo mais. Da mesma forma que faz os documentaristas mesmo com as realidades, com o mundo em que eles vão capturar, eles selecionam, eles cortam, escolhem um enquadramento, né, da câmera. Também essas teorias fazem isso com a ciência. Esse vídeo também apresenta uma característica que é muito recorrente nessas teorias da conspiração, que é a eleição de alguns inimigos, né? Algumas pessoas que porventura poderiam falar mal das teorias dela, ou seja, já se defendendo aí de possíveis contestações no futuro. Ela elege o Anthony Fauci, que é o chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, como um oponente dela e como um cara que está trabalhando a vida toda dele contra a medicina, pelo que ela fala. As primeiras pesquisas dela, ela inclusive fala que foram boicotadas pelo Anthony Fauci e algumas pessoas próximas a ele, e isso na verdade não aconteceu. A emoção envolvida nesses fatos, né, da pandemia, da Covid-19, né, que as pessoas temem muito pelos empregos, pela economia mundial, pelas vidas mesmo. Então esse conjunto de fatores aí emocionais contribuem para que as pessoas tenham a necessidade de eleger alguns inimigos, né? Tenham necessidade de vingar, de certa forma, essas dores, né? Essas angústias da pandemia em algumas figuras, né? E esses vídeos servem muito para isso. As notícias, né? As informações, né? Os posts, né? As interações que possuem imagem têm muito mais credibilidade das pessoas do que as que não possuem imagens, né? Primeiro que as imagens, elas proporcionam que as pessoas visualizem, né, os conteúdos, né? Normalmente, quando é conteúdo só de texto, as pessoas passam direto e às vezes, quando é de imagem, já para na imagem, né? E o conteúdo de vídeo em relação à foto ainda ganha um caráter ainda mais de verdade, né, as coisas que estão ali. Então a gente se sente bastante comovido com esses testemunhos que acontecem na internet, né? Então, o que a gente vê hoje, falando de Covid, de pessoas que pegam o celular, né? Médicos, às vezes de outras especialidades, às vezes até pessoas estudadas, mas que aí foram pegas, né, em alguma teoria conspiratória dessa, não pesquisaram direito, eles pegam os seus celulares e filmam os seus relatos e colocam isso como se fosse uma verdade absoluta, e acaba convencendo as pessoas que assistem. Então, nesses termos, qualquer bobagem pode ter um ar de verdade, dependendo do documentarista, dependendo da pessoa que faz o filme, dependendo da pessoa também que assiste o filme. Esse seria o recado de hoje. Qualquer dúvida e qualquer contestação que vocês tiverem, né, qualquer informação que vocês souberem aí desse documentário, interajam aí, compartilhem com a gente, agradeço aí, qualquer coisa, vamos trocando ideia aí. Valeu!